Querida igreja, a graça e a paz do Senhor, amém? É uma grande alegria nós estarmos aqui. Eu quero agradecer esse convite que foi feito ao meu esposo, ao Sérgio, e que me deu a alegria de poder acompanhá-lo. Louvo a Deus pelo carinho desta igreja. Nós fomos recepcionados ali no hotel onde a igreja nos hospedou, com um carinho tão grande, né? Uma caixa com frutas, uma coisa tão linda. Tenho que contar para vocês que eu penso que é a primeira vez que nós recebemos algo assim de uma igreja onde fomos ministrar, levar a palavra, compartilhar. Então, para nós foi muito especial, né? Pela demonstração de carinho. Obrigada, querida igreja. Também agradeço, enquanto o Sérgio vai estar partilhando isso, agradeço o tempo que nós estivemos como missionários ali em Portugal, as orações que nós recebemos, né? Porque eu sei que a igreja esteve ali orando, cuidando dos missionários, assim como tem feito hoje, e nós fizemos parte desse processo. Quem sabe quantas vezes, né, no momento em que nós estávamos um pouco aflitos, angustiados, onde estávamos diante de algo que nos puxasse um pouco o tapete, né? Quem sabe ali realmente foi a oração do povo de Deus aqui no Brasil que nos sustentou. Nós cremos nisso. O Senhor sempre nos providenciou a palavra no momento certo. O Senhor sempre fez isso por nós. E se isso acontece quando o Senhor se move, normalmente é porque existe também uma igreja por trás, orando e intercedendo. A palavra que eu deixo para vocês nesta noite é: se mantenham firmes nessa obra, né? Eu vou ler um texto da palavra de Deus que diz ali em Colossenses, no capítulo 1, e fala assim... No capítulo 1, versículo 9 em diante: por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Amém? Que esta igreja continue crescendo, fortalecida no Senhor, em toda boa obra, com todo o poder, né? Então, diante de Deus, eu entrego essa palavra, entrego no sentido de que lembro novamente os irmãos, porque essa palavra nos foi entregue pelo Senhor, mas trago ela essa noite para que vocês sejam fortalecidos nesta obra missionária tão valiosa. Muito obrigada, querida igreja. Em nome de Jesus, em nome da nossa família, em nome dos nossos filhos que não estão aqui, né? E nós agradecemos como família a vocês engajados nesta obra missionária. O louvor seja entregue ao Senhor. Muito obrigada por todo o amor e carinho desta igreja. Amém? Amém? Glórias ao Senhor, amém? Eu fiz uma boa escolha, não fiz? Fiz ou não fiz? Oh, foi duro conquistar ela, viu? Mas eu consegui, em nome de Jesus. E nós louvamos a Deus porque podemos estar aqui com os irmãos. Amém? Eu trouxe junto de mim essa bandeira, porque essa bandeira faz parte da nossa vida. Não só a bandeira, mas o país que se chama Portugal. Nós louvamos a Deus porque Ele nos deu o privilégio de estarmos servindo ao Senhor ali naquele. Amém? Então, repetindo as palavras dela, nós queremos agradecer ao Senhor por esta igreja, pastor Liese, pelas boas-vindas. Estamos na igreja do nosso presidente, que não sei quanto tempo, mas acho que 4 anos também, quando foste pela primeira vez presidente, esteve ali conosco também, né, em Gandia, na Espanha.
E nós temos um carinho muito especial por você, pastor, pela sua família, por esta igreja aqui. Amém? Muito obrigado. Eu vou pedir para ela sentar, que senão ela vai pregar. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós trazemos uma saudação da igreja Batista Betel de Canoas, onde eles disseram para nós, envie essa saudação à igreja ali em Cascavel. Nós passamos por um momento difícil lá. Nossa igreja teve toda inundada, com 4 metros de água dentro da igreja. Perdemos tudo, só não as cadeiras, que eram de plástico, né? O prejuízo foi de R$300 mil, mas graças a Deus, nós fomos ricamente abençoados pelas ofertas que vieram, e essa igreja ofertou através da CIB. Nós queremos agradecer em nome do Senhor Jesus. Conseguimos agora pagar a primeira prestação do som da igreja. Chegou hoje pela parte da manhã, projetor novo, tela nova, e nós queremos louvar ao Senhor por esta igreja e por todos os irmãos que ofertaram, não só para a nossa igreja ali, Betel de Canoas, mas por várias igrejas que foram afetadas. E nós louvamos a Deus, porque vocês foram bênção em nossas vidas. Amém? Muito obrigado, irmãos, pela generosa oferta que vocês fizeram por nós ali em Canoas. Rapidamente, eu quero dar um pequeno relatório desses 13 anos que tivemos ali em Portugal, porque aonde eu tenho passado, eu tenho agradecido ao Senhor pelas ofertas missionárias, pela dedicação que as igrejas fizeram por nós nesses 13 anos. Por que voltamos para o Brasil? Porque Deus mandou voltar. Não era da nossa vontade voltar, mas Deus quis assim, e nós respondemos com um sim do Senhor, né? Para o Senhor. Deixamos nossa filha Brenda lá, ela casou, está lá. Deixamos ali o nosso coração, mas queremos dizer à igreja, e em breves momentos eu quero então colocar aqui para vocês, né? Penso que esse é o primeiro slide. Sim? Alguém me ajuda aí, por favor, porque eu não quero... Isso. É aqui, né, pastor? Esse aqui. Ok. Irmãos, nós saímos, então, de Porto Alegre. Nós saímos em dezembro de 2008 e retornamos em março de 2022. Saímos com 30 graus de Porto Alegre e nos primeiros dias lá a gente teve neve, né? Essa aqui é uma foto histórica. Nosso filho mais novo saiu com 8 anos e voltou com 22. Me ajuda, Glaucia, é isso? É mais ou menos isso, né? Nosso relatório, irmãos, é que fomos enviados para lá pela CIB, apoiado especialmente por uma igreja, a nossa igreja Batista Betel de Porto Alegre, que durante todos esses anos foi fiel, juntamente com outras igrejas, e nós fomos enviados para sermos professores e diretores do Centro de Missões, na cidade de Maia, norte de Portugal. Nós apoiamos também a Comunidade da Paz, nossa igreja lá, no colegiado e outros compromissos que tivemos com esta igreja. Eu fui líder da CIB Portugal de 2010 a 2022. Realizamos lá
nesses 13 anos, vários batismos. E aqui, de um batismo bastante importante, porque ajudamos a implantar uma igreja em Portugal, chama-se Igreja Batista Partilha da Palavra. Inclusive, nós, de alguma maneira, estamos apoiando eles lá atualmente. Realizamos juntamente com outros irmãos lá, outros pastores, e esse foi um batismo de mais ou menos 20 pessoas. Para a realidade portuguesa, irmãos, isso aqui foi bênção, né? Foi uma grande vitória. Realizamos também, junto com outros irmãos, a CAF, Aliança da Conferência Fraternal, com a Igreja de Portugal, Espanha, França, Itália, representação da Suécia e outros países. Nossas atividades foram no Centro de Missões, Retalhos de Esperança, da Gláucia, né, nos ajudando também Ministério de Mulheres, resgatando a unidade, liderança, ministrando a palavra, Igreja Partilha da Palavra, atuando como louvor, liderança comigo ali e outros. E aqui é a Igreja Batista Partilha da Palavra, em Hermesinde, essa foto aqui. Tá? Atualmente ela está lá. Em resumo, nós tivemos, nesses 13 anos, 9 formaturas, com um total de 54 alunos. Dezenas de alunos passaram pelo Centro de Missões. Ajudamos a implantar em Valência, juntamente com o pastor Paulo Mendes, o CEM lá, né, o Centro de Missões. Realizamos 8 conferências missionárias, 10 conferências da Aliança Fraternal, e implantamos ali então uma igreja ajudando nesse ministério. Nós queremos agradecer a igreja, a CIB. Muito obrigado, pastor Eliezer. Vocês nunca faltaram com a oferta, com o cuidado missionário sobre as nossas vidas. Quero agradecer a Deus. Eu queria que a igreja pudesse se colocar de pé. A obra em Portugal continua. A obra na Europa continua. Nos países continua. E eu quero orar ao Senhor. Queria que você levantasse a mão. Senhor, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, porque Tu és aquele que chama, Tu és aquele que envia, Tu és aquele, Senhor, que chama de volta, Tu és aquele que envia outros. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que tivemos em 13 anos, Senhor, sendo missionários ali em Portugal, Senhor. Obrigado por esta igreja. Obrigado, Senhor, por este ministério, pela convenção, ó Pai. Continua, ó Pai, realizando a Tua obra através de nós. Queremos Te agradecer, Pai, e Te dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tu, Senhor, é o Senhor das missões. Obrigado, Senhor, nós queremos render nosso louvor a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. A Igreja Batista Betel de Canoas passou por vários momentos de crescimento, de luta, mas nós chegamos ali em Canoas em 2022 e a igreja não estava mais cooperando com missões. Pastor Eliezer, nenhum campo missionário. Pela graça do Senhor, hoje nós estamos apoiando 3 campos missionários. Estamos apoiando Marinaldo, na Espanha, um missionário então transcultural. Um missionário nacional, pastor Luiz Neto, que esteve conosco lá também já em Canoas. Marinaldo esteve conosco já em Canoas. E o pastor Cleiton lá em Bagé. Então, durante esses
2 anos que estamos lá, reativamos a adoção missionária. Amém? Para mim, para Glaucia, que fomos missionários, isso é uma grande vitória. Ainda com bem pouquinho ainda, mas estamos na caminhada. E nós queremos, com a ajuda do Senhor, confiarmos nele, que o Senhor vai nos ajudar a aumentar esta adoção missionária e quem sabe até expandir essa adoção missionária. Então ore por Canoas, Igreja Batista Betel de Canoas. Ore pelos irmãos lá. 95% dos irmãos da nossa igreja perderam tudo. E agora estamos reconquistando as coisas. Orem por eles. E nós pedimos que o Senhor nos ajude para continuar fazendo a obra ali, até quando o Senhor nos quiser. Levar de repente até para Portugal de novo, pastor, a gente não sabe. Mas eu digo para os irmãos lá em Canoas: vocês chamaram um pastor missionário, e esse pastor tem um coração missionário. E quem sabe um dia a gente volte a trabalhar diretamente com missões. O Senhor é o dono da obra, amém? Trago saudações do pastor Lima, da irmã Nair. Pastor Lima é meu pai. E então ele disse: olha, dê um abraço lá nos irmãos da igreja em Cascavel. Pastor, irmã Roseli, recebam este abraço em nome do Senhor Jesus, amém? Cascavel é longe, gente. De Porto Alegre a Cascavel, olha, eu vou te dizer uma coisa. Tivemos que parar em Chapecó, dormimos por lá, e hoje de manhã então viemos para cá. Que região abençoada, que região rica. Vocês moram numa região extraordinária. Minha esposa se apaixonou por Chapecó. Ela achou linda Chapecó. Gente, que celeiro vocês têm aqui. E que bom que vocês têm um gaúcho aqui na frente desta igreja. Amém? De Novo Hamburgo. Isso aí. Os gaúchos estão em tudo que lugar, é verdade. Para vocês terem uma ideia, queridos, eu estava caminhando no Porto, lá em Portugal, e de repente, eu vejo uma camiseta do Grêmio. E eu digo assim: meu Deus do céu, vou ter que falar com essa gente, né? E essa pessoa, pastor Eliezer, era, claro, gremista, infelizmente. Infelizmente, né? Mas era gaúcho, e era gaúcho, sabe da onde? Da onde eu nasci, em Novo Machado, interior de Santa Rosa. Olha que coisa. Que coisa. Conhecia a nossa igreja, não era crente, mas conhecia a nossa igreja. E disse: como o mundo é pequeno, pastor Eliezer. Como o mundo é pequeno. E nós, irmãos, temos uma missão de fazer discípulos, amém? Amém. Fazer discípulos. Essa é uma missão que o Senhor nos deu. E eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração para trabalhar, então, durante esses 2 dias, 3 cultos, falando sobre discipulado. Amém? Vamos orar ao Senhor, mais uma vez, sentados mesmos, vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom. Obrigado porque a Tua palavra não volta vazia. Nós Te louvamos por cada vida que está aqui nesta noite. E permita, Senhor, que nós possamos sair daqui incendiados, Senhor,
querendo cada vez mais fazermos discípulos, para a Tua glória, para o Teu louvor. Ajuda-nos, ó Pai, abre o nosso coração, abre a nossa mente, que Teu Espírito Santo seja, ó Pai, abundante no nosso meio. Ó Pai amado, nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Creio que eu posso resumir o ministério de Jesus, irmãos, em duas partes. Claro que o Senhor Jesus fez muita coisa. Ele deixou sementes do discipulado, Ele fez discípulos, mas o Senhor Jesus se envolveu basicamente em duas áreas. O seu ministério público foi o ministério onde Ele pregou, ensinou, Ele curou, Ele realizou milagres. E basicamente a igreja do Senhor Jesus, em mais de 2000 anos, a igreja tem feito isso. A igreja tem pregado. Amém? Tem pregado. A igreja tem ensinado. É claro que vivemos num tempo bastante estranho, onde o ensino da palavra do Senhor muitas vezes tem deixado algo sendo principal na igreja. Mas a igreja tem ensinado. Nós lá ali em Canoas temos ensinado a palavra. Temos usado inclusive a revista da Escola Bíblica Dominical para ensinar. Amém? Vamos valorizar aquilo que temos, irmãos? Eu sei que essa igreja faz isso. Mas há muitas igrejas que deixaram de lado o ensino. A igreja, através de ministérios, de dons, a igreja tem curado. A igreja tem realizado verdadeiros milagres. Quantas pessoas têm experimentado o milagre de Jesus entrando na sua igreja? Amém? Você já não foi alvo do milagre do Senhor Jesus? Eu fui. Bem pequeno ainda. Meu pai estava visitando alguns irmãos no interior de Santa Rosa. Eu devia ter uns 7, 8 anos, ou menos antes. Menos do que isso. Estava lá brincando com, chamava-se antigamente um altinho. Né? E aquele altinho caiu num túnel de água. E eu tentei pegar ele. E no tentar pegar, eu fui para dentro do túnel. Estava morrendo afogado. Mas aquela família tinha um vizinho, uma vizinha, que de repente sentiu vontade de dar comida às galinhas, aos gansos, e não era hora de fazer isso. E ela foi fazer isso, e quando ela olhou, lá estava o Sérgio com as perninhas de fora, e ela gritou. Então os meus pais vieram e me resgataram. Foi um milagre do Senhor. Amém? Outro milagre que nós vivemos ali em Portugal. Eu queria que a Glaucia chegasse aqui rapidamente. Ela não estava sabendo disso. Mas quando somos missionários, irmãos, muitas vezes a gente se sentiu sozinho. E nós estávamos vivendo um momento difícil ali. E eu quero que você conte rapidamente a questão do anel. Bem, então, irmãos, nós, como o Sérgio falou, né, nós vivíamos ali um tempo de deserto, como talvez, eu acredito que todos passam de vez em quando, né? E nós tivemos a visita dos nossos familiares e enfim, nós não compartilhávamos isso com eles, né? A gente sabia que nós estávamos vivendo, mas recebemos eles com muita alegria.
E decidimos então levar a nossa cunhada, né, para estarmos vendo a neve. A 1 hora e pouco de casa, era, né, frio, e podíamos ver a neve. E certa feita, quando fomos visitar Portugal, antes de irmos como missionários, nós estávamos na casa de um pastor. E eu vou falar uma coisa muito que pode escandalizar alguém, mas eu vou falar, faz parte do testemunho, né? Paciência. Eu tinha um sonho de mulher, né? Uma bobagem, mas eu tinha. Eu queria ter um anel de ouro grosso, sabe aqueles anéis bonitos assim? Eu disse assim, nossa, eu acho tão lindo, mas isso é fora de cogitação, né? E eu tinha aquilo na minha cabeça. Pode parecer bobagem, mas eu tinha. Então, paciência, né? E nós estávamos na casa daquele pastor e a irmã, mãe da esposa do pastor, começamos a falar sobre Portugal. Eles eram brasileiros e ela falou do preço, da acessibilidade, e ela então trouxe a caixa de joias dela para nos mostrar. Nem sei como é que foi acontecer aquilo. E ela pegou um anel e disse, olha que lindo, experimenta. E eu experimentei. Mas só experimentei quando eu devolvi para ela, assim, não, este anel é para ti. E eu, meu Deus, eu não posso aceitar, né? Aquilo me chocou na hora, não, irmã, não vou aceitar, isso aqui é de muito valor, muito obrigada. Assim, não, este anel é para ti. E ela me constrangeu tanto que eu guardei o anel e depois fomos para Portugal. E a minha cunhada tinha, é outra bobagem, mas a gente tem dessas coisas, as mulheres, né? Cheio de bobagens aqui. A minha cunhada tinha também um anel assim. E nós somos muito amigas, tipo, né, best friend, assim. Ela chegou e ela tinha o anel e eu pensei assim, vou colocar o anel para nós duas irmos de anéis iguais, assim, tipo irmãs gêmeas. A gente brincava de irmãs gêmeas ativar. Outra bobagem, irmãos. Estou relatando todas as bobagens da minha vida aqui. Mas era um dia muito especial para mim, porque nós estávamos juntas. Ela é como uma irmã para mim, é minha melhor amiga. E eu coloquei aquele anel e fomos para a neve. Estávamos muito felizes e chegamos naquele lugar tão bonito. Ela nunca tinha visto neve e começamos a brincar na neve, e eu e ela com aquela neve. Eu peguei a neve assim e joguei a neve para cima. E ok, brincamos o dia todo e chegamos em casa. Depois 1 hora e meia voltamos para casa, né? E quando eu vou tirar as minhas coisas, enfim, eu olho e não tinha mais o anel. E, amados irmãos, eu fiquei muito triste. Não é por eu ter perdido o anel. Eu fiquei triste porque aquele anel me foi dado de presente como algo de Deus para a minha vida. Eu fiquei muito triste pela irmã que me deu, que tirou algo dela e me deu. E eu não admitia aquilo. Eu não conseguia admitir. Se fosse meu, se eu tivesse comprado, eu creio que eu teria ficado triste, mas não da maneira como eu fiquei. E eu falei para o Sérgio e ele disse, bom, se foi, né, paciência. E eu, se foi, né? Mas ele viu que eu queria voltar lá para achar o anel. Mas eu sabia que era impossível achar o anel. Então a gente não falou mais no assunto. Aí se passaram ali, sei lá, uma semana. E a minha cunhada ainda estava conosco. E o Sérgio viu que eu estava muito chateada com aquilo. E ele me ligou e disse assim, amor, nós podemos ir amanhã procurar o anel. Você quer? Eu sabia que não adiantava ir, mas eu disse sim, eu quero. E ele também sabia que não adiantava ir, mas ele me viu tão triste que ele resolveu fazer isso. Viu só que marido maravilhoso que Deus me deu. Mesmo sabendo que não ia dar em nada, ele fez essa proposta. E aquele dia então nos organizamos para irmos, era 1 hora e pouco de novo, voltando, e todos nós 3 estávamos calados no carro. Ninguém falava nada, porque a gente sabia que era impossível a gente achar aquele anel. Não tinha como, né? Depois de uma semana nevando, tinha chovido, depois nevou. Era mato, irmãos, era mato, não tinha como. Então nós nem conversávamos, porque eu ainda pensava assim na minha cabeça, que coisa mais... Desculpa a palavra, mas mais idiota, que coisa mais sem sentido, né? Mas vamos, ok? E fomos calados. Né? Aquele dia lindo, era um dia lindo de sol. E chegamos num lugar onde nós tínhamos brincado. E todos os 3, assim, envergonhados, saímos do carro.
O que a gente está fazendo aqui, né? Que bobagem. Eu só pensando que marido maravilhoso que eu tenho, mas que bobagem. E nós começamos a caminhar, olhávamos para um lado, era mato, olhávamos para o outro lado, era mato, e a neve no chão, cheio de neve. E não sabíamos o que dizer, e começamos, né, a olhar, e eu dizia assim, que grande bobagem que nós viemos fazer aqui. E eu disse assim, Senhor, eu estou ficando doido, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. E o Espírito Santo falou assim, muito bem que eu vou dizer. Chute essa pedra. E quando eu chutei a pedra, o anel estava ali. Imediatamente, eu disse assim, achei! Ela não sabia se me abraçava, se me beijava, não sei o quê. Se ela disse, não pode, achei. E o Senhor falou no coração dela, assim como eu cuido deste anel, eu cuido de vocês. Amém. Vocês são muito mais especiais. E a gente estava passando por um momento bem difícil. Sabem por quê, irmãos? Porque Deus cuida dos seus discípulos. Amém? Lembro da profecia do pastor Marcos Elias, quando estávamos no culto de despedida em Porto Alegre. O Senhor usou ele e disse assim, o sapato de vocês não vai se gastar. E agora em 2022, quando estávamos arrumando as coisas para vir de volta, a Gláucia pega sapatos dela, fazia 13 anos que ela usava aqueles sapatos e não se gastaram. Que mulher econômica. Sim, uma mulher de missionário tem que ser econômica. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus é bom, irmãos. Nós presenciamos milagres. Você já presenciou milagres, amém? Mas o Senhor também teve um ministério privado. E esse ministério privado, irmãos, era um ministério de fazer discípulos. Foram mais ou menos 3 anos, onde o Senhor se envolveu com multidão, mas deu muito tempo, muito valor a esse ministério privado de fazer discípulos. Por que é importante fazer discípulos, irmãos? Por que é importante você sair desse final de semana pensando, eu quero fazer discípulos para Jesus. Eu quero ser discipulado. Eu quero discipular outro, discipular outra. Eu quero fazer parte dessa corrente de discipulado. Por que é tão importante? Porque, irmãos, discipular é uma das maneiras mais estratégicas para se ter um ministério ilimitado. Quando eu e você discipulamos vidas, esse ministério é ilimitado. Alcança a eternidade. A qualquer momento você pode decidir, Senhor, usa-me para fazer discípulos. E Deus vai te capacitar, talvez a continuar fazendo discípulos. Talvez nesse final de semana, homens e mulheres aqui digam ao Senhor, Senhor, eu quero fazer discípulos. Eu quero fazer dessa
parte dessa grande corrente que só os céus vai revelar a extensão que alcançou essa grande corrente. Discipular também é um ministério muito flexível, amém? A qualquer momento, eu repito, você pode começar a discipular, você pode orar e dizer: Senhor, coloca na minha vida, no meu caminho, alguém para discipular, para chegar mais perto de Jesus, aleluia. E é interessante, irmãos, que o Senhor conta com a igreja nesse movimento de fazer discípulos, amém? Que movimento extraordinário. Discipular, irmãos, é algo que traz para a vida da igreja local, onde passamos por esse discipulado. Nós vamos ter irmãos e irmãs, líderes maduros na palavra, para continuar a expansão do Evangelho, tanto na igreja local, tanto na nossa região, como a todos os confins da terra. Se vocês um dia tiverem a curiosidade de saber por que Billy Graham, ou qual a altura que foi a conversão de Billy Graham, vocês vão reparar que até chegar à conversão de Billy Graham, houve uma corrente de discipulado extraordinária, com pessoas que não tinham muita cultura, mas que chegou um dia a vez de o jovem Billy Graham, e ele foi grande bênção aqui nesta terra, amém, amados? Portanto, irmãos, se queremos uma igreja forte, solidificada, é importante nós investirmos cada vez mais em discipular pessoas. Eu quero rapidamente mencionar o nome de alguém aqui, biblicamente falando. Quero que você abra comigo a palavra do Senhor. E nós vamos perceber, eu sei que esta igreja já ouviu falar sobre este homem, mas este homem tem falado muito com, a vida deste homem tem falado muito com a minha vida, porque eu quero levar a Igreja Batista Betel de Canoas a voltar a fazer discípulos. Nós em Portugal discipulamos pessoas. Nós investimos tempo em pessoas. E essas pessoas estão lá, servindo ao Senhor. Então quero que você abra comigo em Atos capítulo 4. Pastor, quanto tempo eu tenho, pastor? Senão vocês aí vão começar a concordar comigo, sabe? Sabe o que é concordar? Ele não vai parar? 20 minutos, muito bem. Então eu queria que você abrisse em Atos capítulo 4. E nós vamos ver, vamos conhecer, você que é leitor da palavra do Senhor, alguém que foi grandemente usado nessa corrente de fazer discípulos. Atos capítulo 4, 36 e 37. Diz o seguinte, todos acharam? Diz assim: então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que significa filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Aqui nós começamos a conhecer alguém que se chama Barnabé, que significa generoso. Barnabé era um discípulo convertido ao Senhor Jesus,
nós podemos ver aqui uma expressão de generosidade. Ele vem e vende o seu terreno e coloca o valor aos pés dos apóstolos. Bem diferente de um outro casal, você lembra? Ananias e Safira, que tiveram um final muito triste. Barnabé não. José, chamado Barnabé, não. Ele, em Atos capítulo 11, versículo 24, você pode abrir rapidamente, diz que esse Barnabé, este José, tinha 3 características que são importantes para nós, Igreja do Senhor Jesus, para um homem abençoado de Deus, para uma mulher abençoada de Deus, para aquele que quer discipular pessoas. Diz Atos 11, 24, este homem ele era bom, que mais? Cheio do Espírito Santo e de fé. Se você abrir em Atos capítulo 11, versículo 25, quem pode ler comigo esse versículo? Levanta e lê para a igreja. Atos 11, 25. Onze e 25? Isso. Então Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo. Este homem, além de ele ser um homem bom, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, era um homem de iniciativa em investir em pessoas. Ele sai à procura de quem? De Saulo, de Tarso. Uma outra característica, um homem de iniciativa. Aquele que quer fazer discípulo, ele precisa ter iniciativa para isso. Barnabé foi uma pessoa que investiu em outras pessoas. Amém? Em Atos capítulo 9, versículo 27, nós vamos ver que, em primeiro lugar, falando sobre Barnabé rapidamente, ele investiu em Saulo. Então Barnabé tomou consigo, tomou quem? Saulo, né? E foi até Jerusalém, é isso? Ele era um homem de iniciativa, eu vou repetir, homem bom, cheio de Espírito Santo, cheio de fé, de iniciativa. Ele então investiu em Saulo. Aquele que quer discipular pessoas, ele precisa ter a visão de investimento em pessoas. Amém? Coloque na sua mente, no seu coração, que de repente ainda em 2024, Deus quer te levantar como uma pessoa, como um homem, discipulando outro homem, uma mulher discipulando uma outra mulher, investindo nesta pessoa. Vale a pena, irmãos? Vale a pena. Custa, mas vale a pena. Eu queria que você saísse pensando sobre isso. Em segundo lugar, Barnabé era aquela pessoa que acreditava no potencial das pessoas. Ele acreditou, claro que o Espírito Santo dirigiu ele nessa crença, nessa fé, que ali tinha um homem que poderia ser uma grande bênção para a igreja do Senhor Jesus, para missões. Ele investiu então em Saulo de Tarso. E porque ele investiu em Saulo de Tarso, o evangelho chegou à Europa. A Europa foi evangelizada porque Barnabé investiu em Saulo, em Paulo.
E então a Europa foi evangelizada e a Europa enviou missionários para o Brasil. Amém? Eu sou fruto deste trabalho, pois os meus descendentes suecos foram realmente, eles tiveram o foco de investir em missões, apesar de que em primeiro lugar era para ajudar aqueles suecos lá do Rio Grande do Sul que estavam meio que se perdendo, mas olha a extensão do trabalho de Barnabé, chegou até o meu coração. Chegou os nossos missionários na Suécia, amém? E hoje nós temos uma convenção que é voltada para missões, por causa de Barnabé. Ele investiu, e é interessante, irmãos, que ele investiu não só em Saulo, mas ele investiu também em gente da sua própria família, pois ele investiu em João Marcos. João Marcos qual era o grau parentesco de Barnabé? Era o quê? Primo. Investiu em João Marcos, discipulou João Marcos. E esse João Marcos, apesar daquela dificuldade que Paulo teve com a pessoa de João Marcos, Barnabé não largou de mão João Marcos, amém? Sabe, irmãos, às vezes, na trajetória do discipulado, pode ser que o discípulo, ele de repente não preencha todas as condições que a gente acha que tenha, mas quando nós investimos em pessoas, nós podemos ser bênção nas vidas das pessoas, inclusive na nossa família. E eu quero agora fazer aqui um parêntese. Se você tem uma família e tem algum familiar não crente ainda, Deus te chama nessa noite para investir no discipulado desta vida, em nome de Jesus. Você conhece essa pessoa, você sabe os defeitos dessa pessoa, mas quem sou eu, quem é você para dizer que nós não temos defeitos? Mas alguém investiu na tua vida, amém? Alguém, apesar de conhecer você, as tuas falhas, as suas dificuldades, investiu em você, deu chances para a tua vida, acreditou em você, e hoje você está aqui, hoje você está sendo usado pelo Senhor, hoje Deus está contando com a tua vida, porque alguém investiu na tua vida. Barnabé era um grande investidor. Eu quero concluir. Barnabé, ele era um homem que encorajava as pessoas a seguir adiante. Irmãos, uma das coisas que a gente percebeu em Portugal, na cultura portuguesa, é que sempre que a gente propunha alguma coisa, a primeira coisa que eles diziam era o seguinte: não vai dar certo. O povo que eu amo muito, mas o povo muitas vezes pessimista. E às vezes dentro da igreja nós temos esse tipo de pessoa, pessimista. Peço a Deus que você não seja um pessimista. Eu vou falar um pouco amanhã sobre isso. Qualquer coisa que a gente dizia para eles, não, isso não dá, funciona no Brasil, aqui não. Funciona lá, mas aqui não. Eu lembro que nós fomos para a rua, juntamente com os alunos do seminário, nós fomos evangelizar na rua, e eu ouvi gente crente dizendo, isso não funciona aqui.
Mas nós fomos evangelizar, entregar Bíblias. Pessoas receberam a Bíblia. Amém? E onde alguém recebe a Bíblia, a palavra do Senhor, pode haver um milagre. Eu lembro em Porto Alegre, ainda bem jovem, a juventude da igreja, era líder dos jovens ali. Fomos para o Parcão de Porto Alegre e fomos evangelizar. Entregar folheto. E eu ouvia de alguns assim, isso não dá resultado. 4 anos se passaram, um jovem entra na igreja e diz assim: eu quero dar um testemunho. E ele disse: eu recebi Jesus na minha vida por causa de um folheto que uma jovem me entregou naquele dia muito quente em Porto Alegre. Eu recebi um folheto. E aconteceu coisa na vida dele. Ele foi para São Paulo, depois voltou. E ele chegou na igreja de Bíblia debaixo do braço, por causa de um folheto. Barnabé não era pessimista. Você tem sido pessimista na obra do Senhor? Na obra local da igreja? Que Deus tire todos os pessimistas do nosso meio. Amém? Não tire de tirar, tá? Que mude o coração, amém? Eu aprendi isso na minha vida, aprendi com a minha esposa. Ela muitas vezes disse para mim: não dá? Mas quem sabe a gente vai por esse caminho. Talvez dê. Você, marido, é pessimista? Você, esposa, é pessimista? Igreja Batista Independente de Cascavel, você é uma igreja pessimista? Creio que não, amém? Mas se há no nosso meio, que o Senhor nos ajude a sermos um Barnabé. Vamos encorajar as pessoas a fazer discípulos, amém? A investir em pessoas. Mesmo que aquela pessoa você diga assim: daí não sai nada, mas em nome de Jesus pode ser transformado e restaurado. Eu queria que você se colocasse de pé. Pastor Liar, será que posso fazer um apelo? Quantas pessoas aqui querem ganhar outras pessoas para Cristo? Eu falo para nós pastores, às vezes a gente se envolve em tanta coisa na igreja e a gente esquece de nós pastores ganharmos vidas para Cristo. Nós nos envolvemos com tantos programas, com tantas coisas, e nós deixamos de fazer discípulos. O Ministério de Louvor pode chegar aqui à frente? Nós vamos cantar um cântico, amém? Eu quero convidar você para esquentar teu coração e deixar Deus trabalhar profundamente na tua vida, porque o Senhor nos chama para fazer discípulos, irmãos. A igreja foi formada para fazer discípulos, um a um, trabalho formiguinha, mas trabalho profundo, que só os céus vai revelar a extensão do teu ministério, da tua disposição de fazer discípulos, como Barnabé fez. E eu rapidamente falei algumas coisas, amém?